Está no ar o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelos abraços recebidos, onde eu encontro você, amigo telespectadores, em qualquer parte desta cidade. Esse carinho eu quero retribuir sempre, sempre pedindo a Deus que abençoe a todos vocês. Dando continuidade aqui no Linha de Fogo, estamos entrevistando os vencedores e também vamos entrevistar os perdedores também, principalmente na majoritária, mas não é perdedores que se pode falar assim, porque gente que coloca o seu nome à disposição de um partido que é candidato e a gente sabe do esforço para ganhar uma eleição, também são dignos de aplauso. Ajudaram muito para que elegesse os atuais vereadores e reelegesse também alguns. Porque ninguém conseguiu fazer a legenda, né, o coeficiente partidário. Então, todos são dignos de aplauso. Dando continuidade, eu tenho a grata satisfação, a honra de poder receber um dos vereadores que eu considero e sempre considerei que fez um bom trabalho, um excelente trabalho na nossa Câmara de Vereadores, nessa legislatura que está se findando. Felipe Tesma, 1.630 votos, triplicou a sua votação. Seja bem-vindo e parabéns pela sua reeleição. Obrigado, Dura. Obrigado a todos aqueles que estão nos acompanhando aqui no programa Linha de Fogo. É um prazer, né, estar aqui agora depois desse momento, dessa caminhada de eleição, de estar, né, de todo o desgaste que uma eleição tem. Agradecer pela UniTV de estar nos oportunizando de vir aqui no seu programa e falar, né? E já aproveito esse momento, essa minha primeira fala para agradecer os tubaronenses, aqueles 1.630 votos que eu obtive, que me reconduziram, né? Renovaram a minha aliança aí por mais 4 anos, trabalhando aí pela população em Tubarão. E agradecer também, Dura, por aqueles que não votaram em mim. Porque teve pessoas que não votaram em mim, mas me ligaram, eu estava torcendo por ti. Eu sei que torcida não ganha eleição, mas eu sei que essas pessoas são pessoas que ou por um motivo ou outro têm amizade ou têm algum outro compromisso com algum outro candidato, mas também confiavam no meu trabalho, né? Confiam no meu trabalho. Então eu só tenho a agradecer pela oportunidade, agradecer pelos votos e por essa reeleição que nós conseguimos aí fazer. O Linha de Fogo tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva e também a direção técnica de Fabrício Felipe, direção-geral do jornalista, professor Hildo Silva. Vereador reeleito Felipe Tesma. Geralmente, numa eleição, a gente dedica a alguém em especial a nossa vida, ou que esteja conosco aqui nesse dia a dia, ou não. A quem você dedica esta sua vitória magnífica? Eu dedico, Dura, àquelas pessoas, né? Claro que todos nós temos a família, temos os correligionários, as pessoas que nos apoiam, mas eu dedico aos tubaronenses e às pessoas que confiaram em mim durante esses 4 anos, que buscaram na minha pessoa como vereador para resolver os seus problemas lá da comunidade, né? O Tubarão tem aí 82 mil eleitores e muitos desses eleitores, desses cidadãos tubaronenses, me procuraram, né? A gente pôde estar prestando um serviço e foram muitos desses voluntariamente que me ajudaram e que me reconduziram ao cargo. Então, eu dedico essa vitória, esse meu trabalho aos tubaronenses e, claro, um agradecimento especial à minha família, à minha esposa que me ajudou muito, caminhou comigo aí pelas ruas, né, os meus familiares que estiveram pedindo voto, para os conhecidos, amigos, os meus colaboradores, as pessoas que trabalham comigo. Então, essa é uma vitória de um conjunto, né, de um conjunto de forças aí, de pessoas que estiveram com a gente. O Tesma, me permite chamá-lo porque eu acho que já fui um pouco professor de alguma coisa, sim. Né? Você é um homem da música, você é uma pessoa que tem uma sensibilidade muito grande com a cultura também, Com isso é certeza. que muitos não sabem. Mas, o Felipe Tesma, quando você ganhou a eleição de 2020, muitos dos analistas disseram assim, quem é Felipe Tesma? Quem é Felipe Tesma? No decorrer da caminhada, com os entreveros que houveram, Sim.
que colocaram vocês, vereadores desta bancada, numa situação de decisão em muitas situações, aqui o senhor poderia dizer assim, Dura, o meu trabalho me colocou nessa situação hoje de triplicar. Por exemplo, qual é a diferença que o senhor tem naquela eleição de 2020, de quase 600 votos, para essa agora 2024? O que diferenciou o senhor? Então, Dura, realmente, assim, durante esses 4 anos, a gente pôde apresentar o nosso trabalho, né? Um trabalho muito sincero, muito objetivo, né? De muito contato com o cidadão. Isso a gente, lá na campanha de 2020, a gente já falava. Já fazia essa promessa, vamos dizer, do cidadão de fazer, porque o cidadão, ele entende muito o vereador como aquela pessoa que faz a ponte entre a população, o cidadão, a rua, o bairro ali, com a prefeitura. E alguns até confundem e acham que eu sou da prefeitura, mas eu não era, eu era um vereador, eu era um outro poder, né? Então nós utilizamos muito essa comunicação com o cidadão, muito esse atendimento de pedir 1, 2, 3 vezes até ser atendido, melhorias, situações onde a gente propôs algumas leis que realmente iam modificar alguma situação no executivo e modificar alguma maneira assim de apresentar os dados, de apresentar informações para o cidadão. Foram áreas que nós trabalhamos muito, mas com certeza, como você citou, também os meus posicionamentos que eu tive em alguns momentos, de algumas leis que foram propostas, algumas situações da prefeitura. Nós tivemos, claro, uma situação onde o legislativo foi colocado em evidência, né? Inclusive hoje nós estamos sendo governados por um prefeito que era vereador, um vice-prefeito que era vereador. E eu também tenho uma fala, Dura, que eu sempre costumo usar muito, que o legislativo, ele é o celeiro de lideranças políticas do município. Então, eu entendi isso ao longo desses 4 anos e eu fui me posicionando em alguns momentos de dificuldade e momentos de situações que eu tive ali, às vezes, em alguns casos, eu votava sozinho, né? Por devido ao posicionamento que a gente teve. Então, eu acredito que o cidadão começou a observar o meu trabalho. Tanto aquele trabalho, como a gente fala, aquele trabalho miúdo do dia a dia, de um atendimento, de uma resposta, de uma dúvida, assim como também os meus posicionamentos políticos diante de situações que aconteceram aqui no município. Agora, nesses 4 anos, que se finda agora no dia 31 de 12, qual foi o momento mais difícil da atual legislatura e para o vereador Felipe Tesman? Qual foi o momento mais crítico? Então, Dura, um momento assim difícil e crítico, e posso dizer até da história da nossa cidade, foi quando, né, nós tivemos aí o prefeito e o vice detidos, né, questões que estavam acontecendo a nível estadual, e aquilo realmente foi assim uma bomba, como se foi colocado aí na época. Então acabou mudando tudo. Eu me lembro que nós tínhamos feito a primeira sessão com o presidente Gelson, e na outra sessão ele já estava como prefeito, né? Logo em seguida foram 1 ou 2 sessões, e logo em seguida ele já estava como prefeito. Então aquele momento foi muito difícil, né? Uma situação diferente, né? O município com dificuldades, e aí as pessoas muitas vezes acabam colocando todos os políticos no mesmo caminho, no mesmo pacote, e a gente sabe que não é assim. Então aquele momento foi um momento difícil. Depois teve a questão da renúncia, né? Naquele momento nós estávamos trabalhando com o presidente, era o atual prefeito, era o presidente Jairo Cascais. Então foram alguns momentos que a gente teve que se reportar à imprensa, né? Mais especificamente o presidente, mas eu estava ali ao lado dele, porque eu era o segundo secretário, fazia parte da mesa diretora, como faço até agora. Então esse foi o momento mais difícil. Depois ir lá na prefeitura, né? A posse do Gelson, toda aquela situação, como é que vai ser, como é que não vai, né? As pessoas assim receosas, né? Porque do dia para a noite você não está preparado, você não tem uma equipe, você não fez um planejamento para assumir uma prefeitura, né? Então esse foi um momento difícil. Eu acredito que o momento mais difícil dessa legislatura foi esse, Dura. Agora, você sempre foi um vereador nesses 4 anos, eu acompanhava e acompanho pela questão da minha profissão também, Sim. de analisar as coisas com muita sensatez. Você também foi um vereador muito crítico do Executivo. Sim. Digamos até crítico, mas sensato, certo? Por que essa gestão recebeu tantas críticas da comunidade, independente do que aconteceu? Sim. Eu acredito que havia na cidade algumas obras importantes sendo feitas, algumas situações, algumas melhorias, algumas
obras assim mais reconhecidamente, né, de necessidade, enfim. Mas também havia situações onde a situação ela estava um pouco maquiada, vamos usar assim essa palavra. Ela estava um pouco encoberta. E aí, com isso tudo que aconteceu, muitas coisas vieram à tona. Então, essas situações que havia alguma dúvida, havia algum questionamento. Então, nesse sentido, a gente começou a trabalhar temas importantes, né? Como nós tivemos aí a questão de iluminação pública, um tema que a gente bateu bastante. Então, assim, algumas situações de projetos, Dura, que chegavam no Legislativo muito rápido. Nos primeiros momentos, eu entendia que havia uma necessidade de urgência, mas depois eu comecei a entender que havia uma rapidez desnecessária. E aí a gente não podia analisar os projetos com calma, não poderia. E aí, em alguns casos, sim, eu comecei a votar contra justamente para não deixar que a coisa tomasse forma, enfim, ou cometesse algum erro, alguma decisão incorreta. Assim a gente termina o nosso primeiro bloco hoje, conhecendo mais, né, da virtude, do trabalho do vereador reeleito, que foi de 600 votos para 1.600 nessa eleição no dia 6 de outubro passado. A gente volta para o nosso segundo bloco do Linha de Fogo, aqui pela nossa UniTV. Fica aí que é bem rapidinho. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo aqui pela nossa UniTV. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção, amigo telespectadores. Estamos conversando hoje com o vereador Felipe Tesma. Felipe Tesma, que no início uma surpresa e no final dessa gestão a população, o eleitor, disse por que quer que ele continue na Câmara de Vereadores. O senhor pretende, como é que o senhor pretende balizar daqui para frente? O senhor que recebeu o aval, você que recebeu democraticamente o sim dos seus eleitores, dos eleitores de Tubarão, de 1.600 eleitores, como é que o senhor pretende balizar este novo mandato, sendo que o prefeito eleito com uma votação extraordinária, histórica na cidade de Tubarão, o prefeito eleito Stener Sorato, é seu amigo particular. Inclusive, levou o senhor para o PL. Foi um dos motivos que o senhor saiu do PSC, que virou Podemos, é outra história. Mas como é que o senhor pretende trabalhar agora com um prefeito que é seu amigo e o senhor sendo um vereador crítico, reto, correto, nessa situação da nova legislatura, vereador? Uma boa pergunta, Dura. E realmente o nosso atual prefeito, Stener Sorato, nos convidou, né? A gente tinha conversas já sobre essa questão da próxima eleição, enfim, e de situações que nós já tínhamos conversa lá do tempo quando éramos vereadores ainda junto, eleitos em 2020, e eu e o Stener já tínhamos alguns alinhamentos, né, sobre a cidade, sobre algumas... Escrevi algumas vezes. Isso, com certeza. Alguns alinhamentos nós já tínhamos, assim, e eu acredito agora que realmente como era o slogan, né, um novo tempo para a nossa cidade, eu acredito que a experiência que o Sorato também teve como deputado, como chefe da Casa Civil, né, esse salto que ele deu, também isso vai colaborar muito para fazermos um bom mandato, tanto ele como prefeito e a gente como vereador. Eu acredito que tem muitas situações que ele comentou na campanha aqui, da qual nós temos alinhamento. E situações da qual eu acredito que já tem que vir do Executivo alinhado, já pronto, né, para que a Câmara só chancele essas decisões, como questões aí de contratos, questões de COSIP, de iluminação pública, questão de situações de zeladoria que nós precisamos melhorar muito, questões de infraestrutura. Ele deve propor alguma reforma agora no início, geralmente o prefeito vai fazer alguma reforma para mandar isso para o Legislativo, para colocar a sua digital, né, começar um novo trabalho. Então, questões a gente sabe que existe uma estrutura na prefeitura, mas o nosso prefeito comentou muito sobre a questão de economizar, de investir, de melhorar a questão de situações urbanísticas, situações de infraestrutura. Então, eu acredito que muitos desses alinhamentos nós vamos poder fazer antes de vir para a Câmara. Ô Tesma, eu gostei muito dessa tua fala. Eu fui líder do governo certa vez
uma certa cidade, digamos assim. E aí, eu sempre trabalhei com os vereadores, bons vereadores, nós trabalhávamos tudo antes do processo. Ninguém era pego de surpresa, ninguém vinha com pegadinhas de última hora. Sim. E geralmente o que está se percebendo, em outra legislatura também, é isso, é empurrar tudo goela abaixo. Isso. Como você está me falando agora, e o Stener, o Sorato, já foi vereador, certo? É deputado atualmente, sim, tem uma certa experiência no legislativo. Isso, tu acha que vai facilitar muito o relacionamento entre o legislativo e o executivo? Exatamente. Eu acredito muito nessa questão essa luz, essa facilidade na comunicação. Acredito muito nisso. E quando a gente tem isso, o vereador vai trabalhar mais tranquilo, o prefeito, os secretários, enfim. Então, havendo um diálogo, havendo uma claridade, né, naquilo que se pretende, nas decisões, né, uma visão clara daquilo que se quer fazer e passar isso para os vereadores, eu acredito que a cidade vai perceber que os vereadores estão não simplesmente balançando a cabeça para o que o prefeito está pedindo, mas eles estão ali fazendo o melhor pela cidade, que é isso que a Câmara vai fazer, né? Que a Câmara tem que fazer. Porque muitas vezes, Dura, simplesmente isso, você acompanhou meu mandato, eu não fazia oposição simplesmente por reclamar ou por querer votar contra. Era quando eu cheguei a votar contra é porque eu tinha algum embasamento, eu tinha algum argumento. E isso, geralmente, eu procurei apresentar na tribuna, nas minhas justificativas. Então, acredito que esse alinhamento ele vai ser possível. Acredito que o prefeito eleito ele vai poder fazer um bom trabalho, porque ele tem uma Câmara que está aí com a sua grande maioria ao seu lado, e ele tem um aval da população, né? A gente comparando os números aí, 73% de eleitores dando esse aval para ele, cada 3 pessoas, 2 votaram nele, teoricamente, né? Vamos fazer uma conta assim, a grosso modo. Até hoje estava acompanhando a prefeita de Lages, também teve uma mudança lá na eleição, ela subiu a sua aprovação aí para 77% dos votos, né? Acabaram caindo para ela. Mas, ou seja, quando o prefeito ganha, e ele ganha 1 voto a favor e 2 contra, ele pode ser que a população esteja ainda meio desconfiada. Ele vai ter que convencer aquelas pessoas do trabalho dele. Mas na questão do Sorato, eu acredito que muito do que ele vai fazer já são os anseios da população. São essas questões, algumas que eu citei aqui para você, tem outras também. Nós temos questões importantes que nós precisamos, cruciais, que nós precisamos desenvolver na nossa cidade. Cito mais uma aqui, questão de desenvolvimento econômico, né? Para onde é que nós vamos caminhar, para onde é que nós queremos ir. E isso não é o ente público, ele não é o motor. O motor são os empreendedores, são as pessoas que têm o seu negócio, o nosso povo, o povo brasileiro, de Tubarão, de Santa Catarina, que é um povo empreendedor, batalhador, trabalhador, vai em busca de soluções, de respostas para desenvolver as suas mercadorias, enfim, comercializar. Mas o executivo, a prefeitura, o órgão público tem uma participação. Ele pode ser uma alavanca para isso tudo. Então, eu acredito que essa é uma área também importante e que a nossa cidade precisa também ser muito bem pensada nesse sentido. O prefeito Stener Sorato, eleito prefeito, você definiu muito bem que os vereadores no PL levaram 12 mil votos, do PSD 14 mil votos e outros aliados por aí, sim, um pouco menos de votos. Mas ele levou 42 mil votos. Sim. Então, você define muito bem essa participação popular no pleito. Né? Agora, eu também entendo de que essa argumentação, quando tem algo contrário, ele tendo a maioria, ele tendo a governabilidade, isso, não tem por que esconder qualquer situação de relacionamento e de aprovação de alguns projetos, isso, que são necessários para a cidade. Porque ele não vai propor absurdos para a cidade. Espero que não proponha, sim, absurdos, né? Porque era muito feio quando se ouvia dizer a Câmara de Vereadores é o puxadinho do Executivo. Coisa pejorativa. Sim, sim. Eu acho que vocês, como vereadores, deviam sentir vergonha, sim, quando, sim, ouviam essas frases. É uma casa democrática? Mas nem tudo tem que se falar. Mas tudo tem que se fazer dentro da ordem. Sim. E vocês tem essa possibilidade, exatamente, de
encaminhar ao prefeito Stener, né, encaminhar as boas ações que a cidade tanto precisa. E vocês participaram ativamente desse processo eleitoral. Assim a gente termina o nosso segundo bloco, parece que o entrevistado sou eu, às vezes incorpora a experiência política, e eu tenho que dizer para esses vereadores que os tempos mudaram, são de redes sociais, mas muito mais interessante fazer a coisa certa. Voltamos em seguidinha com o nosso Linha de Fogo, com o nosso terceiro bloco. Fique aí, hoje conversando com o vereador reeleito Felipe Tesman. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo. Hoje, agora, com o terceiro bloco do programa muito atraente, muito sério, uma conversa com um vereador franca, um vereador reeleito, Felipe Tesman, do PL. Vereador Felipe Tesman, acabou a eleição, findou a eleição, a gente sabe o resultado. Eu não quero ser engenheiro de obras prontas. Essa frase todo repórter fala. Agora é fácil falar disso, daquilo. Mas tem uma grande novidade, que quando se faz a governabilidade, quando se faz o número X da bancada do Executivo faz, como foi feito agora, 11 vereadores, aí me leva a especular. E eu vou especular. Tem uma grande ação que é a presidência do Legislativo. A presidente do Legislativo de Tubarão, ele é assim para os amigos telespectadores entender. De um tempo para cá, de algumas legislaturas para cá, eles dividem ano a ano, não é obrigatório, certo? Não está por lei, se eu não me engano, acho que é acordos que se faz de renúncias, isso e aquilo. Manobras, digamos assim. E que cada partido, cada vereador, ele assume um ano de mandato. E eu soube, presidente, que o PL, com 4 vereadores, o PSD com 5 vereadores, dá 9. O MDB tem 1, que é o Maduro, e o União Brasil tem 1, que é o Marconi. 11 vereadores. Me falaram, vereador Felipe Tesman, não confirmo, que os senhores já estão sentando e o assunto predileto, o prato preferido e a sobremesa é a presidência do nosso Legislativo. Confere ou estou muito distante dessa minha especulação? Não, você está bem informado. Muito obrigado. Não, realmente, né, para o eleitor, né, para o cidadão que está nos acompanhando, passou as eleições, às vezes as pessoas comentam assim, agora você vai tirar umas férias, você vai... Então, assim, não tem muitas férias, assim. Então, o que a gente faz? Agora nós começamos uma outra eleição, né? Que é a eleição da mesa diretora da Câmara. E no nosso... Que é importante, muito importante. Isso, que vai conduzir os trabalhos, vai conduzir o orçamento da Câmara, vai conduzir os trabalhos de maneira geral ali, a sessão, enfim, conduzir a Câmara de Vereadores, que é o presidente, né, o vice-presidente, o segundo vice, primeiro e segundo secretário. Então, essa composição hoje, ela vai passar pela mão desses partidos, né? Então, a gente já tem conversado, sim, sobre essa situação. Eu já sou um vereador, vamos dizer assim, veterano, porque agora já estou no segundo mandato, então, eu acredito, a gente já tem começado a conversar, né, com o PL, o PSD e também os outros componentes aí que fizeram composição com a chapa, e eu acredito que a gente consegue, sim, se organizar, né? Claro que as conversas elas têm que existir, tem uns que estão há mais tempo, tem outros que estão chegando agora, mas também já tem vontade, já tem anseio de repente de assumir algo assim, então tudo isso tem que ser conversado, tudo isso tem que ser encaminhado e é muito importante por isso que a Câmara de Vereadores ela tem a sua relevância. E por mais que às vezes as pessoas não saibam separar o que é executivo, o que é legislativo, ou qual é a importância deles, mas o cidadão ele não pode falar algo que eu escuto às vezes nas eleições. Eu só voto para prefeito, eu não voto para vereador. Eu só voto para o prefeito que os vereadores não resolvem.
Na realidade é o seguinte, nós somos um poder independente e assim a gente também tem essas, tem a sua importância. Isso foi demonstrado na prática no último mandato, aí a gente pôde ver isso muito claramente, a importância de se escolher bons vereadores. Então, essa conversa já está começando, né? Nós temos aí o mês de novembro e dezembro para decidir. São 2 biênios, né? 2 biênios, a eleição ela é realizada no dia 1º de janeiro da legislatura que vai começar, que é 2025, e ali já sai eleito as 2 mesas diretoras, né, para esses 2 biênios. E aí, no caso, o que é feito, em algumas vezes, assim, é uma articulação para que cada partido fique um ano, né? Isso já está sacramentado. Isso é um desenho, né? Dizer que já está certo. Sim, não escapa dessa fórmula. Eu acredito que esse é o melhor desenho, a não ser que alguém queira, de repente, mudar, mas eu acho que esse é o melhor desenho nessa conjuntura, né? De um partido com 4 vereadores e o outro com 5. Eu vi pleitos aí, legislatura passada, que eu vi até boi voar. Sim. Até no dia 31 de dezembro. Exatamente. Então, muitas coisas mudam. Não, e isso aí, eu passei, no caso, quando nós tivemos a eleição indireta, foi uma eleição de mesa diretora quente ali. Isso. Porque foi uma eleição de mesa diretora. E às vezes o eleitor comum, assim, que às vezes pode não acompanhar muito a política, ele pensa assim, eu vou pedir voto para ti ou para ti. Não é igual a eleição normal, onde a gente sai, eu faço uma comparação, é como se a gente tivesse em mar aberto, pescando ali, na eleição normal. Mas a eleição de uma mesa diretora que tem 15 componentes, sendo que 5 já vão estar numa chapa, são poucos votos que vão fazer realmente a diferença. 11, né? 11. Não, mas na mesa são 5. 5 mais 5 do segundo biênio. Então são 10 votos aí que já tem. Telespectadores, já sabemos que a fórmula vai se manter. Os nomes, eu tenho. Felipe Tesma será um dos presidentes, não estou afirmando. Estou aqui fazendo umas possibilidades e quase 100%. Temos também dentro do PL o Nilton de Campos, que é uma possibilidade também. Sim. Agora, depois disso, depois de um ano de mandato, se o senhor fosse convidado para ser secretário do atual governo, o senhor aceitaria? E qual a área que o senhor teria o maior interesse? Então, Dura, esse é um assunto que sempre ele vem à tona, sempre se entra em debate nessa questão, né? E se for, né, interesse do Executivo de repente chamar algum vereador, eu tenho algumas resistências, às vezes, ao vereador e assumir cargo no Executivo, enfim, mas a gente sabe de algumas necessidades e a gente pode sim estudar e avaliar essa possibilidade. Uma área que eu trabalhei muito nesses 4 anos assim, foi a questão da infraestrutura, foi uma área que eu trabalhei bastante. Outra área que eu também trabalhei muito foi a área da questão de urbanismo, de questão de melhorias, de manutenção. Uma questão que a gente cobrou muito foi a questão de algumas áreas que nós precisamos fazer urbanização, no sentido de áreas de lazer, situações que nós temos enfrentado que nós precisamos também. Então, essas 2 áreas foram 2 áreas que eu também trabalhei muito, assim como uma outra área que eu também fiz vários pedidos, fiz projeto de lei, que é na área da transparência. Isso já mais voltado para a gestão, também é uma área que nós poderíamos atuar, né? Auxiliando o prefeito. O senhor é empresário? Sim, eu sou empresário, comerciante já desde muito cedo, né? Muitos anos, mais de 25 anos. A infraestrutura, sinceramente, de Tubarão, ela é terceirizada, geralmente é terceirizada. Muita coisa. Porque o maquinário que nós temos é de muitos anos atrás. Sim. Eu, se convidado fosse, não você, e se fosse, eu poderia, se o Sorato me convidasse para ser secretário, ele poderia vir no meu ouvido e falar o seguinte: diz para a imprensa que tu foi convidado e não aceitou, tá certo? Acontece muito disso. Mas os maquinários, o Felipe Tesma, vereador reeleito, deixa a desejar, né? É uma área... Será que terceirizar é mais barato? É uma área que nós vamos precisar, né? O prefeito vai precisar calcular, né? Porque existe prefeituras que têm o seu maquinário próprio, investem, né, nesse patrimônio,
tem outras que terceirizam, mas o que nós precisamos é dar resposta para o cidadão mais rápida, né? E algumas situações que nós precisamos de algumas obras, né? Retomar algumas questões fundamentais, principalmente de drenagem, áreas que estão com problemas aí na nossa cidade, questões aí de, enfim, pavimentações e drenagem. São as principais obras. Você, como é um vereador e foi um vereador, e é um vereador muito fiscalizador, você usa muitas redes sociais, sim, inclusive para fazer denúncias e dizer onde está, enfim. Uma das suas bandeiras, você falou agora, um dos problemas maiores da nossa cidade é a expansão territorial. Nós estamos invadindo muitos locais que até então, com alguma infraestrutura, é verdade, sim, mas que serão bacias que as nossas cheias poderiam, as nossas águas do Rio Tubarão estão sendo invadidas, não sei para onde é que elas vão. Mas a macrodrenagem de Tubarão, e você sofreu em 2022 sim, isso na própria pele. Uma região como o bairro Deon aqui, de que maneira se resolve essa situação? E aí todo mundo culpa quem? Os vereadores, sim, que não fazem. Aí você define, não somos prefeituras, mas tem que ser o que você sempre foi chato, sim, pedir, brigar. Com certeza. Está na sua proposta agora para os próximos 4 anos, incomodar o prefeito Sorato sobre a macrodrenagem, não a redregagem. Sim. Eu acredito que esse trabalho na nossa cidade ele vai ter que ser constante. Ele não tem, nós somos aqui a cidade da região, como se nós fôssemos lá, guardadas as devidas proporções, mas como lá na Holanda, onde tem aqueles países que estão abaixo do nível do mar até, e eles conseguem fazer os mecanismos ali para que a cidade, o país não seja invadido. Isso eles, claro, já trabalham nesse estilo já há mais de 500 anos, né? Nós vimos tudo o que aconteceu em Porto Alegre também, né? A última grande enchente foi na década de 40 e agora tivemos essa devastação toda que foi no Rio Grande do Sul e, claro, todas aquelas águas foram até a região, principalmente uma das regiões mais afetadas, Porto Alegre e a grande Porto Alegre e o entorno. A nossa geografia é muito parecida com aquela, muito parecida. Basta a gente pegar um mapa que detalhe um pouco mais o relevo da nossa região. Você vai ver que as encostas ali do bairro São Martinho, depois lá já no município de Capivari, Indaial, Ilhotinha, toda aquela região ali começa aquela bacia. E ela vem se estendendo, enfim, e daqui para frente tem alguns morros assim maiores, tipo de Congonhas, um outro monte assim maior, o Morro da Catedral, mas o resto é tudo muito baixo, né? Então, bem dizer, nós estamos aí nos bairros mais baixos, a 2,5 metros acima do nível do mar. Quer dizer, não é nada, né? Não, é muito pouco. Então, a questão da macrodrenagem, que são o quê? São sistemas, né? Que foi o grande problema que nós tivemos aqui. Nós fizemos um canal, colocamos uma bomba. A bomba não funcionou, o canal estava ali. Só que assim, a água entra para o bairro. Ela entrava por dutos e tubulações antigas para o bairro. Esse foi um dos grandes problemas que nós tivemos. Além da bomba não funcionar, você tem uma bacia. Você coloca a água dentro e não tem uma bomba para tirar, ela vai transbordar. Foi o que aconteceu ali no bairro Deon, né? A gente pôde detectar isso, não na primeira, mas principalmente na segunda vez, os moradores mesmos ajudaram, né? Então, falta um pouco dessa comunicação. Parece assim que conforme os mandatos passaram, faz 10 anos que não dá uma grande cheia, aquilo foi esquecido e aconteceu esse problema. Então, tem situações que nós precisamos resolver, não só no bairro Deon, mas também em outros bairros que estão crescendo aqui na cidade. Assim termina o nosso terceiro bloco do Linha de Fogo desta quarta-feira. Voltamos em seguidinha para o quarto e último bloco, hoje conversando com o vereador reeleito Felipe Tesman, do PL. Fique aí que já voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo desta quarta-feira, que hoje, conversando com o vereador reeleito, 1.630 votos, Felipe Tesman. Em 2020 fez 600 votos. E agora você imagina, 3 vezes mais. Vereador Felipe Tesman, durante a sua legislatura, nesses 4 anos, houve em 2022 aquelas cheias que nós falamos no bloco anterior. Sim. E as casas lá do quilômetro 60 foi muito, mas muito atingido, né?
Aqui no Deon também teve, outros bairros também foram atingidos, mas lá especificamente houve danos materiais muito sérios, que são aquelas casas, daquelas famílias do quilômetro 60. E não se resolveu. Não se resolveu, não é o papel da Câmara ter que resolver, mas essas famílias fizeram como as Mães de Maio, da Praça de Maio da Argentina. Então elas iam na sessão da Câmara, o tempo todo na sessão da Câmara. O senhor acha que tem saída? O senhor acha que nessa legislatura poderemos encontrar o caminho para resolver esse problema que essas famílias enfrentam? Então, Durali, realmente foi uma situação muito triste, né? Nossa cidade passou por isso, só que teve pessoas que tiveram a casa invadida, perderam móveis, perderam algum patrimônio, enfim, mas não perderam a casa. E tivemos essa situação ali dos moradores do quilômetro 60 ali que tiveram o problema, quilômetro 60, 63, tiveram um problema de a casa estar em risco, né, de desabamento, e a Defesa Civil acabou por condenar essas casas e teve que derrubar essas casas, e os moradores ficaram algum tempo aí na questão do aluguel social, né, que foi uma das saídas que teve. Isso foi pago durante um bom tempo, teve alguns que depois acabaram perdendo por, né, questão de diferença, mudança de renda, alguma coisa nesse sentido. O que aconteceu? Quando nós recebemos a notícia aí de que o governo do estado iria mandar os recursos para fazer essas casas, todo mundo ficou muito contente, enfim, algo normal, se faz os anúncios, se faz as divulgações normais, né? E isso passou na Câmara depois um projeto de lei, né, que era moldado no projeto enviado pelo Estado. Eu acredito que na época era em torno de 70 a 75 mil que cada morador iria receber para fazer as suas casas. Só que no meio do caminho entrou uma situação jurídica ali, que seria o problema de que a prefeitura iria indicar os terrenos, iria comprar e dar os terrenos para os moradores. Mas esse terreno, ele não iria ser do morador, ele iria ser tipo assim, ele iria ser um tempo e depois ele iria passar, ele precisava ser renovado, como se fosse um comodato, vamos dizer assim, né? Uma espécie de um aluguel, para depois ele passar a ser proprietário do próprio imóvel, do imóvel efetivamente. Aí o que acontece? Entrou nessa situação e com certeza ali os moradores foram muitas vezes, né? A tia Lu, eu cito sempre ela, porque ela é uma que estava encampando, estava à frente desse movimento, e nós chegamos aí junto com o promotor também, aqui do município. Nós fomos um dia ali onde eles foram acionados, né? E o promotor aqui do município trouxe alguém da Defesa Civil Estadual, trouxe também de outras cidades aí que passaram pela mesma situação. No dia até tinha alguém de uma outra cidade, só que eram 2, 3 problemas lá, 2, 3 casas que estavam na mesma situação. O nosso caso era 50. E eles conseguiram resolver lá e eu não me lembro ao certo como foi o desfecho da história. A questão é o seguinte, imagina você ganha um terreno da prefeitura, só que o terreno não é seu. Aí você ganha o dinheiro do Estado, você faz a casa lá em cima. Aí você, em 10 anos, parece que era por um período de 10 anos, essa concessão, né? Aí você quer vender a sua casa, mas o terreno não é seu, ele é do Estado. Então, assim, ficou esse imbróglio devido a uma lei estadual, porque a nossa lei municipal seguiu o balizamento dessa lei estadual. Então, teria que se ver, eu vejo que essa questão que seria a principal, de resolver essa questão jurídica, para poder a pessoa também ter o seu imóvel, né? Senão ela ia ficar na mão ainda, ela constrói em cima, o governo manda o Estado manda o recurso ali, 70, 75 mil, ela faz a sua casa, tudo bem e tal, tá morando ali. Aí daqui a pouco as coisas mudam, né? Depois ninguém vai ficar, às vezes, 10 anos numa casa, né? Ela quer negociar aquela casa, ou mesmo passa aquele período. Aí ela renova por mais 5, mas a casa o terreno ainda não é dela. Então, foi nisso que eu parei, entendeu? As minhas pesquisas, e eu acredito que isso tem que ser retomado, é um tema, né, latente, é dos temas aí que foi muito levantado nessa campanha, e que foram essas pessoas que ficaram com essa pendência, com essa situação que tem que ser resolvida. Que é um tema que foi amplamente divulgado, sim, um tema amplamente discutido na nossa Casa Legislativa, e que se percebe. Então, a tua explicação foi a melhor explicação que eu ouvi sobre esse caso. A melhor de todas, porque até então ninguém me explicava direito toda essa situação. E Dura, assim, eu sinceramente, as pessoas que me procuraram, eu procurei não fazer política em cima disso.
que eu procurei fazer? Entender o que era o assunto, e agora nós temos que partir para a resolução. Já faz, né? Estamos indo para 3 anos quase. Então, assim, resolver isso aí, agora, enfim, um novo governo, nós temos que trabalhar em cima desse assunto, ver para nós não irmos à legislação municipal que foi feita aqui, não ir contra o que a legislação estadual faz e dar um desfecho. E a questão jurídica, ela é complicada ou o promotor também quer ajudar, mas não encontra a fórmula? Sim, foi essa a questão, justamente essa questão que foi discutida. Todos queriam ajudar, na realidade, só porque também deixar os proprietários numa situação como essa também ficava difícil. Foi até onde eu consegui chegar. Então, agora nós vamos ter que ver se há a possibilidade de mudar essa lei ou de alterar ela, ou não sei se há a possibilidade de alterar ela a nível estadual, para a gente, como município, poder seguir a mesma linha, né? E resolver essa situação. Vai passar pela Assembleia Legislativa, então? Eu acredito que... Provavelmente. Devido à explicação que eu tive, devido a essa questão de nós estarmos obedecendo à legislação estadual, aí nós precisaríamos de uma alteração lá também. Aí, como o município... E seria para Santa Catarina toda, né? Aí também tem uma situação assim dura. Por exemplo, mas por que o município não pega lá 2 milhões, sei lá, quanto for o valor, e dá e resolve, como se fosse um seguro? Mas assim, nós tivemos um vendaval em 2016. Quantos galpões caíram aqui na cidade? Será que se depois a pessoa entra na justiça, ela não tem direito a receber também? São casos diferentes, são situações diferentes. Então, a gente tem que observar essas situações e buscar a melhor solução para aquele pessoal ali. São 50 a 52 famílias que sofreram. Muito obrigado pela sua explicação. E essas famílias que gravem, o que o vereador Tesma coloca com muita propriedade. Vereador, falando em aproximação, em ir participar das sessões, geralmente é cultural a gente só ir para a sessão quando nos atinge. A minha classe é atingida, o meu setor é atingido, do poder público, aí nós vamos. Vocês, como vereador, do meu tempo também, tinha mais gente no meu tempo, mas hoje tem as redes sociais, a Câmara transmite suas sessões pelas redes sociais, enfim, inclusive pela nossa UniTV. Isso. O senhor acha que isso dificulta a presença do público na Câmara de Vereadores, nas sessões? E se a pessoa acompanhar no meio digital ou na UniTV, né, no sábado à tarde, eu teve muitas pessoas que comentaram, eu te conheço. Eu já te vi na televisão. Olha. E aí durante assim, aí algumas pessoas chegavam a falar assim, no dia que eu te assisti, tu estava falando de tal assunto. Eu disse, ele realmente estava assistindo, ele não só passou o canal ali, ele estava acompanhando, né? Porque eu estava defendendo algum projeto, falando, e a pessoa disse, não, eu escutei tu falando lá no sábado à tarde, na UniTV. Então, assim, se a pessoa acompanhar por ali, já é de uma grande, assim, importância. Mas a gente sente muita falta da população participar. Eu sei que a população nos delegou para fazer essa função, mas assim, muitas vezes eu que tenho que provocar o cidadão para que ele participe, para que ele se envolva, para que ele entenda, porque é muito fácil a gente comentar algumas situações porque alguém falou e a gente usar só aquela frase feita, só aquele chavão, né? Político é tudo igual, vereador não adianta para nada, porque é sempre assim. É muito fácil, mas a pessoa não vive o dia a dia, né? Eu sempre digo assim, que o legislativo e a história do município, seja legislativo e executivo também, está sendo escrito um livro da cidade. E nós estamos assistindo a essa leitura, a essa escrita desse livro. Toda reunião da Câmara sai uma ata lá de 5, 6 páginas lá. Então, essa história está sendo escrita e o cidadão, ele, de certa forma, ele pode participar. Quando ele nos aborda, quando ele procura tirar uma dúvida, né, saber como é que funciona o processo legislativo, as diferenças entre os poderes, eu sempre procuro explicar muito isso. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático, né, uma pergunta que às vezes eu faço para o cidadão. Quem é que surgiu primeiro, o prefeito ou a Câmara de Vereadores? Boa. Foi a Câmara de Vereadores. Existia a Câmara de Vereadores, existia um presidente e ele era como se ele fosse o prefeito. Mas hoje, e quem é que dá posse ao prefeito? É a Câmara de Vereadores. Lá no dia, na sessão, por mais que seja rápido ali o movimento, mas o prefeito é empossado
pelos 15 vereadores. Então, a Câmara de Vereadores é muito importante, né? E o cidadão, a participação do cidadão, entendendo, não somente fazendo pedido para a sua rua, do buraco, da lâmpada apagada, do posto de saúde que não atendeu, enfim, mas do processo como um todo, o processo político, né? Em rápidas palavras, o senhor falou em transparência. Como lidar com com esse desafio da transparência e tentar comunicar ao eleitor? Eu acredito comunicar. Um minuto para o senhor, já estou terminando. Eu acho que esse foi uma das marcas do meu mandato e eu acredito que a Prefeitura deve fazer o mesmo. A Prefeitura precisa melhorar sua comunicação no dia a dia com o cidadão. Nós temos redes sociais, enfim, temos diversos modelos aí que podem ser utilizados. O cidadão tem que saber o que está acontecendo na cidade. Seja um evento, seja um problema, seja uma indicação. Nós temos que melhorar, aperfeiçoar a nossa comunicação com o cidadão. Vereador Felipe Tesba, muito obrigado. Estamos chegando ao final do programa, um bate-papo que eu aprendi muito mais com o senhor nesse bate-papo. Muito obrigado, sucesso nessa nova legislatura, é o que Tubarão deseja, que a população deseja. Muito obrigado. Suas considerações finais. Dura, quero mais uma vez agradecer, né, a você pelo convite de estar aqui participando do programa, agradecer a UniTV, agradecer pelos 1.630 votos que nós recebemos nessa eleição. Como falei, aqueles que votaram e aqueles que não votaram também, nós estamos à disposição de todos. E esperamos, né, a nossa força, o nosso trabalho é de que a gente venha conseguir fazer o melhor pela nossa cidade, pela nossa gente e que Tubarão venha ocupar um lugar de destaque aí entre as 10, 15 maiores cidades do nosso estado. Assim a gente termina mais um programa Linha de Fogo, contando com você. Na próxima segunda-feira, na próxima quarta-feira, estaremos aqui com o vereador Everson Martins. Será o nosso entrevistado na próxima quarta-feira. Fique com Deus. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Conto sempre com você.